paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal, onde apresentamos a lição da Escola Bíblica Dominical da semana. Desta feita nós estaremos aqui apresentando a lição de número 2, que estudaremos dia 8 de outubro de 2017, com o título A Salvação na Páscoa Judaica. Como sempre fazemos, queremos aqui fazer um convite a você que não está participando da Escola Bíblica Dominical, para participar e aprender cada vez mais a Palavra de Deus na sua igreja local. Participe, é uma grande oportunidade de você crescer espiritualmente diante da presença de Deus. O nosso textuário da semana diz o seguinte: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Está escrito em Êxodo capítulo 6, versículo 6. A verdade prática diz o seguinte: a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. No quadro Leitura Diária, na segunda-feira, a promessa de Deus para salvar o seu povo e cumprir os seus propósitos. Na terça, uma das principais festas israelitas. Na quarta, a celebração da Páscoa no local escolhido por Deus. Na quinta, a orientação de Jesus e o preparo da Páscoa. Na sexta, a conspiração contra Jesus antes da Páscoa. E no sábado, Jesus é o Cordeiro de Deus. Todos os textos estão aí na sua tela. Você pode conferir na sua Bíblia. Também temos o quadro Leitura Bíblica em Classe, que nesta semana está baseado no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao 24 e o versículo 29. Então também você pode aí estar conferindo na sua Bíblia, ou mesmo dar uma pausa no vídeo e ler na sua tela. O objetivo geral da semana é saber que a libertação dos israelitas vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Os objetivos específicos: o primeiro é mostrar como se deu a instituição da Páscoa. O segundo, explicar a importância e o significado do Cordeiro da Páscoa. E o terceiro, tratar a respeito da relevância e do significado do sangue do Cordeiro da Páscoa. Aqui é uma parte direcionada aos professores. E em seguida, começa aí o comentário em si, pela introdução. Como vimos, temos 3 objetivos e, consequentemente, 3 pontos na nossa lição dessa semana. O primeiro ponto é a instituição da Páscoa, com o primeiro subponto, o livramento nacional. E aí o texto em amarelo em destaque. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o dia em que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Me atrapalhei um tanto aí na leitura, mas vamos ler novamente para que fique bem claro aí. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Ou seja, vamos trazer para o Brasil. Nós éramos colônia de Portugal e aí no dia 7 de setembro nós comemoramos a nossa independência, quando aí o Brasil foi considerado um país e uma nação livre que não mais prestaria contas aí a uma metrópole, que no caso seria Portugal. No caso aqui de Israel seria uma colônia, entre aspas falando, e o Egito seria essa metrópole. O segundo ponto fala da libertação da escravidão. E aí é bom destacar que o povo de Israel passou 430 anos no Egito. Entrou devido à fome na terra de Canaã. Foi ali guardado, o povo de Deus de morrer de fome em Canaã devido à venda de José pelos seus irmãos. Mas após a morte desses patriarcas, o povo caiu debaixo da escravidão egípcia.
e aí foi libertado com grande mão poderosa da mão de Deus aí, uma ação poderosa da mão de Deus para tirar o povo da terra do Egito. O terceiro subponto do primeiro ponto fala sobre a nova celebração judaica. A partir desse momento, a Páscoa, que significa aí passagem, se tornou uma nova celebração para o povo de Deus, após terem saído da terra do Egito. Então aqui em destaque, os israelitas passaram 8 dias comendo pães sem fermento, o matzah, isto é, fatias de pães asmos. Tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que fora tão rápida, a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, pois esse pão deveria ser consumido antes da massa levedar. Então aí um dos costumes do período da Páscoa é comer o pão sem fermento. Isso ficou instituído aí desde esse tempo em que o povo saiu da terra do Egito. O segundo ponto fala sobre o Cordeiro da Páscoa. E aí o Cordeiro no Antigo Testamento. O texto em destaque diz o seguinte para nós: para oferecer o Cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveriam observar algumas exigências. O animal deveria ser completamente limpo, não poderia haver mancha nem outros defeitos. Ou seja, ele devia ser imaculado e plenamente saudável. Está aí o texto de Levítico 4, versículo 32, e número 6, versículo 14. Então, todo esse simbolismo aí apontava para Cristo, que é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Então, a Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único e definitivo. Ou seja, o povo de Israel fazia esses sacrifícios todos os anos, sempre fazendo o mesmo sacrifício. Milhares de animais foram mortos, representando ali a expiação do pecado do povo. Mas Cristo, como o verdadeiro Cordeiro de Deus, ele fez o sacrifício em apenas uma vez e pôde assim salvar a toda a humanidade. Então, todos podem ser salvos através do Cordeiro de Deus. Quando João Batista olhou para ele chegando ali perto do Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui do lado esquerdo da sua tela, nós vemos a Páscoa e o seu significado. Então, para os egípcios, significava o juízo divino sobre eles. E para os israelitas, a saída do Egito, a passagem para a liberdade. E para os cristãos, é a passagem da morte dos nossos pecados para a vida em santidade, de santidade em Cristo. Para fechar, terceiro e último ponto, o sangue do Cordeiro. Primeiro, o significado do sangue. Então aí você vai lendo e vai chegar ao ponto lá que nós vamos fazer o resumo final aqui, que fala que o sangue na Bíblia representa a vida. E a vida do animal derramada no sacrifício era o que restabelecia a paz entre Deus e o ser humano. Então isso no Antigo Testamento, o sangue do animal tinha esse efeito. Porém, de uma vez por todas, o sangue de Cristo, ele foi derramado ali na cruz do Calvário, foi aspergido, para que todos nós pudéssemos ser comprados por esse sangue que foi derramado por cada um de nós. Então, esse sangue do Cordeiro, que foi derramado, que foi espargido ali sobre os umbrais da porta dos Hebreus, e fez com que o povo pudesse ser livre, da morte, quando o anjo passou ali e levou a vida, ceifou a vida dos primogênitos do Egito. Então esse sangue também na nossa vida, ele determina e fala muito forte, fala mais forte que o sangue de Abel, conforme a própria Bíblia nos diz. Então, tal como o sangue do Cordeiro Pascal, que livrou o povo da morte, assim também o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual e da condenação eterna. Por fim, o terceiro e último subponto fala do sangue da nova aliança. O livro de Hebreus afirma que Cristo é o mediador da nova aliança e, mediante seu sangue, ele redime de modo efetivo ao que crê. Então, todo aquele que crê no sacrifício vicário, substitutivo de Cristo ali na cruz, poderá ser salvo
mediante o poder contido no sangue da nova aliança. Então é isso que nós queremos trazer neste vídeo. Um vídeo mais rápido do que os demais que vimos fazendo, mas como dizemos sempre aqui, esse vídeo não tem como objetivo esgotar o assunto da lição, mas apenas mostrar para os irmãos, para os interessados na Escola Bíblica Dominical, que o assunto está bastante interessante e traz aí muitos esclarecimentos que serão tirados com certeza no domingo na sua Escola Bíblica Dominical. Então participe, seja presente, seja como aluno, seja como professor, participe dessa grande escola que é a Escola Bíblica Dominical. Então mais uma vez eu te agradeço por assistir o vídeo até o final. Continue orando por nós e nos ajudando a manter esse trabalho que toda semana nós aqui estamos divulgando esse vídeo. Que Deus abençoe, compartilhe com seus amigos e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.